galera. Professor Anderson Pinheiro aí na área. Vamos para a nossa aula 5 aí de redação, em que a gente vai falar um pouquinho de desenvolvimento e conclusão, ok? Bom, nas nossas aulas anteriores, a gente focou muito nesse parágrafo de introdução, porque de fato é um parágrafo que ele envolve muitos elementos, muitas estruturas que a gente precisa prestar atenção na hora de a gente configurar este parágrafo, né? A gente sabe que a introdução ela já se inicia com uma afirmação categórica, depois a gente tem uma justificativa, depois desta justificativa vem uma delimitação, para aí depois a gente enumerar esses argumentos, ok? Bom, dadas essas informações iniciais, a gente agora vai ver como é que funciona o desenvolvimento e a conclusão, tá? Lembrando que a gente está trabalhando com o mesmo texto que eu apresentei a vocês aí na aula 1. Esse texto ele é um texto modelo, para a gente poder entender essas três partes da composição da redação. E hoje eu vou mostrar para você a estrutura do desenvolvimento e da conclusão, e vocês perceberão que é uma estrutura muito tranquila em comparação à introdução. A introdução ela é muito mais sistematizada do que o desenvolvimento e a conclusão. Ou seja, no desenvolvimento e na conclusão, você tem uma flexibilidade maior, você tem uma autonomia maior para poder escrever, tá? Mas embora vocês tenham aí uma flexibilidade quanto à estrutura que vocês vão utilizar, é necessário também o quê? Fazer uma análise consistente de argumentos, ok? Então, depois dessas aulas, né, da parte formal, de como vocês vão estruturar um texto, né, nessas três partes, introdução, desenvolvimento e conclusão, a gente já vai partir para as estratégias argumentativas, ou seja, como que eu pego um tema e eu transformo esse tema numa redação. Beleza, galera? Então vamos lá para a gente continuar aqui no nosso modelo aqui de redação, tá? Nosso modelo de redação está aqui, né? Então, aquele modelo que a gente já vem trabalhando aí um tempinho. Vou até aumentá-lo um pouquinho aqui mais para vocês. E aí, lembrando, ó, esta primeira parte que eu coloquei aqui, né, só para a gente voltar, ó, é introdução. Então, ó, é evidente que a internet modificou o contexto da nossa sociedade. Então, isso aqui é uma introdução que a gente tem, né? Que eu começo por uma afirmação categórica e depois venho com uma justificativa, visto que forneceu instrumentos que permitiram às pessoas realizarem atividades impossíveis de serem executadas anteriormente. Olha a minha justificativa. E aí, lembrando, depois da justificativa, delimitação, sobretudo relativa às interações sociais. Entre tantos fatores que norteiam esta temática, né, olha os argumentos. É possível destacar pontos negativos e positivos dessa inovação tecnológica. Argumento 1, celeridade nas atividades do cotidiano. E argumento 2, prática de crimes virtuais. Então, lembrando, se você entendeu essa parte da estrutura, você não vai ter mais problema com a introdução. Bom, como nosso foco hoje é o desenvolvimento, a gente vai ver aí como é que funciona o nosso desenvolvimento. Então, olha só, eu vou dar uma lida aqui. Então, a gente tem dois desenvolvimentos, lembrando. Um, eu vou trabalhar pontos que são aí positivos na internet, e no outro desenvolvimento, ó, pontos que são negativos. Mas você vai observar que a estrutura, a ideia do desenvolvimento é a mesma, tá? É a mesma. Só vai mudar o enfoque no argumento. Então, vou dar uma lida aqui rapidinho nos dois desenvolvimentos. Sabe-se que a internet tem agilizado a cada dia mais nossas atividades, permitindo assim a realização, né, de tarefas de modo mais célere. E aí, o que eu quero já atentar para vocês? Essa primeira parte do desenvolvimento, que eu vou colocar aqui em vermelho, eu vou sinalizar aqui para vocês, tá? Vai vir aqui sinalizado. Ela diz respeito ao que a gente chama de constatação de um fato. Então, por exemplo, eu não estou falando de pontos positivos da internet. Se eu falo de pontos positivos, eu tenho que chegar aqui e constatar um fato, né? Falar a respeito desses pontos positivos. Então, eu não vou inventar pólvora, não, tá? Eu vou colocar aqui, ó, né, os pontos positivos que eu coloquei a respeito da internet. Bom, essa primeira parte, o que eu fiz?
constatação constatação de um fato. Então, sempre que você for aí começar a sua redação, você já tem que ter em mente que a primeira frase que você inicia aí o seu desenvolvimento é uma constatação de um fato. Bom, se eu estou falando de ponto positivo da internet, eu vou começar a minha redação afirmando de fato que a internet ela tem um ponto positivo. Então, olha só, sabe-se que a internet tem agilizado a cada dia nossas atividades, permitindo assim realização de tarefas de modo mais célere. O que eu fiz? Uma constatação de um fato, afirmando que a internet ela aí tem um ponto positivo, tá? Bom, a partir do momento que eu faço esta constatação de um fato, você observa o seguinte, que eu poderia pegar aí várias temáticas e fazer várias constatações de um fato. Então, por exemplo, se eu estou falando de precariedade do sistema carcerário brasileiro, eu não poderia falar o seguinte, ó, sabe-se que o sistema carcerário brasileiro, há muitos anos, não cumpre a sua missão de ressocialização de detentos, né, que retornam aí da liberdade, né, para a liberdade. Ou seja, é uma constatação de um fato. Eu poderia falar, por exemplo, de alimentação industrializada. Sabe-se que no Brasil o consumo de alimentos industrializados tem ganhado proporções exponenciais. Sem problema algum. Poderia falar, por exemplo, de violência contra a mulher. Qual seria a minha constatação de um fato? Sabe-se que a violência contra a mulher é algo muito presente na maioria dos lares brasileiros. Olha aí, constatação de um fato. Se eu quisesse falar sobre aumento de criminalidade, como que eu ia constatar esse fato? Sabe-se que o aumento da criminalidade, né, tem gerado muitas mortes de inocentes. Olha aí, uma constatação de um fato. Se eu quero falar de educação no Brasil, olha a constatação. Sabe-se que a educação no Brasil, pública, cada vez mais está precária. Olha aí, vários tipos de constatação. Beleza. A partir do momento que eu faço a minha constatação, o que eu vou colocar agora? Eu vou colocar em verde a minha argumentação. Então, a minha argumentação ela vem depois da constatação de um fato, né? Então, fala aqui, ó. Uma vez, vou botar aqui em verde, ó. Uma vez que se elimina morosidade, morosidade, como a gente já viu, é lentidão, né? Nessas atividades, há, consequentemente, economia monetária. Ou seja, ela é um instrumento que influencia de forma substancial a nossa economia. Então, o que veio aqui agora em verde para eu poder colocar? Veio a minha argumentação, tá? Então, primeiro, galera, primeiro, né, a gente primeiro a gente constata um fato e depois a gente coloca a argumentação, tá? Primeiro constatação de um fato e depois a minha argumentação. Já que eu falei que a internet ela tem aí um lado positivo, eu afirmei nessa constatação de um fato que ela permite a gente realizar tarefas de modo mais célere, eu vou ter que argumentar a respeito dessa constatação de um fato. Então você vai observar que toda essa parte aqui, ó, em verde, ela está justificando aquilo que eu afirmei em vermelho. Então, quando eu falo, ó, uma vez que se elimina a morosidade, né, uma vez que se elimina a lentidão, por que se elimina a lentidão? Porque a internet ela nos proporciona realizar tarefas de modo mais célere, de modo mais rápido. Então, eu venho aqui, ó, uma vez que se elimina a morosidade nessas atividades, há, consequentemente, economia monetária. Ou seja, ela é hoje um instrumento que influencia de forma substancial, ou seja, de forma primordial, a nossa economia por conta dessa celeridade. Então vamos lá. Qual é a constatação de um fato que eu fiz aí? Eu estou falando de celeridade.
tá? O meu benefício aí que eu elenquei a respeito da internet é a celeridade. Então, quando eu for argumentar, eu preciso argumentar a respeito do quê? Da celeridade. Eu não poderia argumentar sobre outro aspecto, tá? Eu não poderia, por exemplo, falar na constatação de um fato, né, de celeridade e na argumentação falar, por exemplo, de novos softwares aí que são utilizados, né? Ou então de inteligências artificiais. Por quê? Eu tenho que fazer um link argumentando, falando o seguinte, a respeito da rapidez nas atividades que a internet me proporciona. E aí essa rapidez, ela me permite o quê? Eu ter, por exemplo, na minha empresa, no meu trabalho, o que a gente chama de uma economia monetária. Porque quanto mais rápido eu realizo essas atividades, né, quanto mais rápido essas atividades são realizadas, é, mais se tem aí uma economia monetária, né? Porque a gente consegue dar celeridade nas atividades, né? Tanto laborais, quanto educativas, pedagógicas, acadêmicas, né? E por aí vai, ok? Bom, fiz a minha argumentação, agora você vai observar que a parte em azul que eu colocar aqui vai ser o fechamento do meu texto, tá? Então, ó, sendo assim, compreende-se que essa tecnologia é um importante canal de comunicação, apoio acadêmico e mecanismo de avanço social. Percebeu, galera? Então, se você reparar, né, toda a parte aqui em verde, ela diz respeito à minha argumentação. Isso aqui é minha argumentação. Show de bola? Bom, desculpa, errei aqui. Argumentação não, conclusão. Conclusão. É o cansaço, galera. O cansaço faz isso com a vida do professor, né? Argumentação. Ó, eu de novo. Conclusão. Tá, tá aí, uma conclusão. Bom, isso aqui, né, para você que não tem esse domínio da escrita da redação, que você tem muita dificuldade, toda vez que você fizer uma redação pensando nessas três partes de desenvolvimento, você vai fazer o professor de vocês muito feliz na hora de corrigir o texto de vocês, tá? Primeiro porque eu vou enxergar claramente que você está assistindo as minhas orientações aqui do vídeo, tá? Que isso é muito importante. Esses vídeos aqui, eles não são gravados de forma aleatória, né? Para poder encher linguiça. Na verdade, para dar um norte para vocês na construção de um texto. E além de vocês mostrarem que estão assistindo o meu vídeo, vocês também estão mostrando que agora no texto de vocês têm um senso de organização, né? Isso é um senso de organização. Então vamos lá. Meu texto começa, né, meu desenvolvimento com uma constatação de um fato, que é toda essa parte aqui em vermelho. Quando eu constato um fato, aí eu venho com a minha argumentação, então eu argumento a respeito daquilo que eu falei anteriormente. Então, se eu estou falando de celeridade, né, nas atividades do cotidiano, quando eu argumentar, eu vou falar de celeridade, e aí você pode falar das consequências da celeridade, né? Porque essas consequências elas trazem aí benefícios, né? Quanto mais rápido a internet agilizar o nosso cotidiano, mais consequências positivas nós vamos ter. Você poderia falar de uma implicação histórica, você poderia fazer tipo uma comparação, né? Sei lá, há 20 anos, né? Quando a internet não era tão popular, a gente realizava tarefas, né, de outro modo, né? A gente não tinha tantos instrumentos, aplicativos, programas e recursos para poder, às vezes, realizar tarefas básicas aí no dia a dia, né? Então você vê, por exemplo, que hoje, né, até mesmo com o advento do celular, você faz tudo pelo celular, né? Hoje dificilmente alguém faz uma transferência para alguém, né? A gente usa muito aí o Pix, né, que é uma revolução dentro aí dessas transações bancárias e por aí vai, né? Então eu posso argumentar falando de benefícios da internet, né, sobre vários aspectos. Depois que eu argumentei, o que que eu faço? Faço uma pequena conclusão, tá? E aí lembrando, né, sempre ó, com a palavrinha-chave, ó, sendo assim,
Aí eu venho, compreende-se que essa tecnologia é um importante canal de comunicação, apoio acadêmico e mecanismo de avanço social. Quanto mais tecnologia a gente tem, que a internet nos permite acessar, mais avançado socialmente nós somos, tá bom? Então, beleza. Então, já sabe, meu desenvolvimento basicamente tem que ter três momentos: constatação de um fato, argumentação e a conclusão. Beleza, galera? Vamos ver se a gente acha essa mesma estrutura no outro desenvolvimento, né? Para a gente botar aqui bonitinho. Vamos lá ver se a gente enxerga isto aqui. Então, olha aqui, próximo desenvolvimento. Bom, como a gente, como a gente orientei vocês, né, nos vídeos anteriores, e aí eu quero que vocês reparem o seguinte, que a gente está fazendo uma argumentação aqui por meio de uma oposição. Então, significa dizer que no parágrafo anterior eu falei de benefícios da internet. Agora, neste parágrafo de desenvolvimento, que aqui é o terceiro parágrafo, eu vou falar dos malefícios da internet, tá? Mas a estrutura vai ser a mesma. Eu vou começar aqui em vermelho, fazendo uma constatação de um fato, mas fazendo uma constatação de um fato de modo negativo, para ele se contrapor com o parágrafo anterior. O parágrafo anterior falou de aspecto positivo, agora eu vou constatar um fato aqui de forma negativa. Então, olha só como eu começo. Em contrapartida, né? Então, eu já começo com em contrapartida, para poder marcar aí essa oposição. Esse sistema de conexão em rede vem trazendo também consequências danosas, tá? Então, o que eu acabei de fazer aqui? Acabei de fazer uma constatação, né? Uma constatação de um fato. Constatação de um fato. Show de bola, galera? Aqui, ó, constatação de um fato. Você vê que na constatação de um fato, você não precisa inventar muita coisa, não. Né? Não precisa inventar muita coisa, não. É só você falar, pô, se eu vou falar de aspecto negativo, como é que eu posso constatar um fato a respeito de um aspecto negativo relativo à internet? Aí, olha a minha constatação. Embora seja um recurso que tanto auxilia, que tem um lado positivo, né? Esse sistema de conexão em rede vem trazendo também o quê? Consequências danosas. E aí, meu candidato, em algum momento eu falei para você, aqui nessa constatação de um fato, quais são as consequências danosas da internet? Eu, em algum momento, estou explicando aqui? Não. Porque essas consequências que são danosas, que elas vêm aqui na constatação de um fato, eu vou falar onde? Eu vou falar na argumentação. Não é isso? Eu vou falar na argumentação. Então, quando eu falar aqui de consequências danosas, ó, eu já deixei aqui preparado o meu texto para eu poder falar na argumentação. Então, vamos lá. Que consequências, né, são essas que a gente está trabalhando aí? Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Então, olha só. Grande parte de crimes financeiros, exposição de imagens íntimas sem consentimentos, são praticados diariamente em redes sociais, sites, correio eletrônico, que é o e-mail, não é isso? E etc. Então, vê o seguinte, que essa parte aqui em verde, ela é uma argumentação. Tá? Essa aqui é minha argumentação. Sempre primeiro vem a constatação de um fato, e aí depois eu coloco aqui a minha argumentação. Se você reparar, para eu argumentar aqui, eu não tive muito trabalho, porque eu preferi argumentar utilizando exemplos. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma enumeração de exemplos, né? Isso é muito legal, né? Você argumentar. Então, por exemplo, se você quiser argumentar sobre malefícios de alguma coisa, o que você faz? Faz uma constatação de um fato,
lá nos malefícios e depois você enumera quais são esses malefícios. Foi exatamente isso que eu fiz aqui no texto. Ó. Em contrapartida, embora seja o recurso que tanto auxilia as pessoas, esse sistema de conexão em rede vem trazendo também consequências danosas, tá? E aí eu não falei que consequências são essas, né? Tu vê que as minhas consequências aqui, elas não estão exemplificadas na constatação de um fato. Eu vou colocar aqui na argumentação, ó. Grande parte de crimes financeiros é uma consequência danosa? É. Exposição de imagens íntimas sem consentimento é uma consequência danosa? Sim. Fake news é uma consequência danosa? Sim. E essas consequências aqui, ó, são praticadas diariamente onde? Em que locais? Rede social, site, correio eletrônico e etc. Beleza? Bom, a partir do momento que eu fiz aqui a minha argumentação, eu vou para onde? Eu vou para a minha conclusão, tá? Então, conclusão vai pegar aqui em azul, né? Então, dessa forma, ó, à medida que essas práticas criminosas ganham força, mais evidentes ficam as suas consequências. Olha que lindo. Eu falei que consequências são essas? Não, em nenhum momento eu estou falando aqui, né, nesse comecinho aqui de fechamento, né? Professor, que consequências são essas que você não enumerou? Perceba que agora eu estou fechando o meu texto, eu estou fechando o meu desenvolvimento só colocando exemplo. É o que a gente faz, né? De modelo de desenvolvimento por exemplificação. Tu vê que eu só coloquei exemplo. Ó, eu falei aqui na argumentação de consequências danosas, e eu estou falando aqui, ó, na minha conclusão, de práticas criminosas que ganham força, que ficam mais evidentes as suas consequências. Então, agora eu vou falar das consequências dessas práticas criminosas. E aí, quais são? No meu desenvolvimento, o número relevante de suicídios, tá? Então, eu destaquei isso aí para vocês, né? Um número relevante de suicídios entre meninas e adolescentes devido à sua exposição, né, de intimidade, tá? E aqui vai gerar para a gente depois, galera, um tema que também está muito em alta, nessa questão de exposição exagerada, de imagens íntimas de adolescentes, né, que é o tal do estupro virtual, tá? Existe, né, várias modalidades de estupro aí. E aí o estupro virtual é um deles. Assim como a gente tem o estupro marital também, né, que a gente vai falar já nas próximas aulas, ok? Então, ó, bem como o emaranhado de mitos sobre a pandemia. Bom, que eu acabei de fazer aqui? Acabei de fazer a minha conclusão. Beleza? Então, olha só, mais uma vez, o meu desenvolvimento ele está marcado aí por uma constatação de um fato, não é isso? Depois dessa constatação de um fato, eu venho para a argumentação e depois para a conclusão, ok? Bom, conhecida aí essas três partes que a gente tem aí do desenvolvimento, vamos tracejar aí um esqueleto, né, para a gente poder trabalhar em cima disso, né, um esqueletinho aí legal. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui no quadro para a gente poder trabalhar, ok? Então vamos com tudo. Esqueleto de desenvolvimento. Vou botar assim, ó, estrutura de desenvolvimento, né? Isso aqui é o esqueleto que você tem que ter em mente, tá? Para poder fazer o texto, né? E aí vamos só aumentar aqui um pouquinho. E aí o que eu vou aproveitar com vocês, né? Eu já vou mostrar aqui para vocês, né? Já vou até deixar aqui aberto. Deixa eu só procurar aqui, que eu vou colocar aqui para vocês já, né? O nosso o nosso esqueleto completo. Já vou deixar no Drive aí para vocês, tá? Então isso já é legal, que você já vai ter acesso, tá? A isso aí no Drive.
E aí já vai ficar um material já mais organizado para você ter esse esqueleto. E quando você tiver dúvida, né, você ir lá e, e, e dar uma consultada, né, nesse esqueletinho aí de desenvolvimento. Deixa eu abrir aqui para vocês, para a gente colocar aqui o esqueletinho. Aqui, palavra-chave, né? Frasal, esqueletinho, estrutura dissertativa. Tá aqui, lindo demais. Deixa eu baixar aqui para a gente disponibilizar, né? Já vou deixar aberto aqui. Então vamos lá para a nossa análise, tá? Então, olha só, estrutura de desenvolvimento, tá? Se você reparar, o meu desenvolvimento, ele começa primeiro com uma afirmação categórica, correto? Então, a gente vai ter aí uma afirmação categórica, e para introduzir esta afirmação categórica, eu preciso também colocar uma palavra-chave, né? Eu vou fazer o seguinte, vou abrir logo aqui o esqueleto, que aí fica mais fácil para a gente visualizar, né? Que aí você vai ver na íntegra e não vai ter problema quanto a isso. Deixa eu abrir aqui logo. Então vamos lá, ok? Olha aqui, ó. Olha o que eu fiz para vocês. Ó, aqui é meu esqueleto todinho da redação, ó. Você vê que eu tenho aqui, né, vários trechos. Eu tenho aqui, ó, estrutura, né, de introdução, tá vendo? Parágrafo 1. Depois eu tenho estrutura de desenvolvimento, ó, que é o parágrafo 2. Então, lembrando, ó, tem o desenvolvimento 1 e eu tenho aqui o desenvolvimento 2 que está no terceiro parágrafo. E depois eu tenho a estrutura de quê? De conclusão. Então, lembrando, né? Introdução. É evidente que. E aí, na introdução, né? O que eu coloco aqui? Né? Qual é o primeiro trecho que vai vir? Vai vir a afirmação categórica. Lembram disso? É a afirmação categórica. Depois que eu coloquei a afirmação categórica, eu venho com uma justificativa. É isso? Justificativa. Botei a justificativa, eu já parto para a delimitação. Isso aqui é uma delimitação. Coloquei a delimitação, eu vou para o argumento 1. E depois, ó, argumento 2. Então, se você reparar, ó, na minha introdução, tudo que está aí de preto, né? Eu vou até marcar aqui para vocês, ó. Eu vou fazer uma pequena marcação de vermelho aqui, ó. É tudo palavra-chave, ó. Então eu tenho palavra-chave para introduzir a afirmação categórica? Tenho, tá? Pode ser o evidente que, tá? E aí lembrando que o quadrinho de palavra-chave vou colocar no Drive para vocês escolher a palavra-chave que vocês querem colocar no texto de vocês. Depois que eu fiz a afirmação categórica, ó, palavra-chave para justificativa? Sim, ó, já que. Tá aqui. Já que. Depois tenho palavra-chave para delimitação. Ó, no meu caso aqui eu coloquei o sobretudo. E depois tenho para os argumentos. Sim, ó, dentre tantos fatores relevantes, destacam-se, tá? Eu só vou pedir para vocês não levarem em consideração isso aqui, ó. Não esquecendo também, tá? Porque veio errado aí na digitação, tá? A redação ela termina aqui no argumento 2, tá? Então você já sabe, ó, que para a tua introdução você precisa gravar aí 4 palavrinhas-chave. Ah, professor, mas será que eu vou gravar isso tudo até o dia da prova? Primeiramente, para de graça, tá? Para de graça, porque você estudou para a prova objetiva língua portuguesa, você estudou matemática, você estudou direito penal, você estudou processo penal, direito administrativo, não é isso? Direitos humanos. Então, né, legislação aplicada à PEMERG
Ou seja, como é que tu não vai gravar isso? Se você gravou esses montes de conceitos que essas disciplinas trouxeram, tá? Então para de graça e deixa de preguiça e vamos estudar, buscar esses 100 pontos. Tá, vamos lá. Como o nosso interesse hoje não é a introdução, né, é a conclusão, vamos aqui para a conclusão. Olha aqui o esqueleto da conclusão, né? Esqueletinho que a gente tem aqui. Ó, sabe-se. E aí, o que, que o sabe-se vai introduzir? O sabe-se vai introduzir o que a gente chama de constatação de um fato. Constatação de um fato. Beleza? Constatei o fato, depois eu vou colocar o quê? A minha argumentação. Show de bola! Argumentei, o que, que eu faço? Conclusão. Tá aí, ó. Realizei a minha conclusão. Show de bola, galera? Então, ó, constatação de um fato, depois argumentação e depois uma conclusão. Você pode, por exemplo, fazer um teste, pegar esse meu esqueleto que está aí e comparar com essa redação que eu estou trabalhando aí com vocês, né? Inclusive, ela está disponível no Drive, né? E aí olha o esqueleto e compara com a minha redação. Vai ver que eu faço exatamente isso: constatação de um fato, argumentação e depois uma conclusão. E aí, lembrando que essa estrutura vai ser para os dois parágrafos de desenvolvimento, tanto o parágrafo 2 quanto o parágrafo 3, não é isso? Constatação de um fato, argumentação e depois uma conclusão. Vamos lá. Palavra-chave para conclusão, né, para constatação de um fato tem? Tem. Olha aqui, ó, usei o sabe-se. Poderia usar o sabe-se, o acredita-se, o vale ressaltar, tá entendendo? Para argumentação, você tem palavra-chave? Não, não há palavra-chave. Significa que aqui vocês têm total flexibilidade para falar o que vocês quiserem e escrever da forma que vocês se acharem, né, que vocês acharem mais confortável aí para o texto de vocês, ok? Para conclusão, eu tenho palavra-chave? Sim, né? Eu tenho que botar ali um conectivo conclusivo, não é isso? Para poder colocar lá o meu texto, ó. Então aqui, ó, lança aqui um por isso, poderia ser um dessa forma, um sendo assim, não é isso? Né? E aí vocês vão poder verificar isso lá na tabela de palavra-chave. Ok, galera? Então a gente está aí nesse parágrafo, que é um parágrafo bem importante, que é o parágrafo de desenvolvimento. E aí a gente viu basicamente, né, como que esse desenvolvimento ele é construído aí dentro do texto, né, dentro dessa temática aí do texto, tá? Então eu vou fazer o seguinte, né, com os senhores. Eu vou finalizar essa aula por aqui, beleza? Porque eu quero deixar um vídeo só para a conclusão, né? Então a gente deixa aqui só para o desenvolvimento, um só para a conclusão. Depois do vídeo da conclusão, o que que a gente vai fazer? Qual é a nossa próxima tarefa? Eu ensinarei a vocês a preencher um plano de resposta, tá? Um plano de resposta. Eu posso falar que essa parte dessa aula do plano de resposta talvez seja a aula mais importante aí para o estudo de vocês, tá? A aula mais importante. Por quê? Uma vez a gente, uma vez que a gente conheceu toda a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, agora de fato eu preciso colocar a mão na massa para poder construir o meu texto. E aí, como é que se constrói um texto obedecendo todas essas estruturas que eu estou ensinando para vocês, né? A gente precisa de um projeto de texto, de um pré-projeto de texto. E aí, esse pré-projeto de texto nada mais é do que o meu plano de resposta. Então, a gente vai ter aí um plano de resposta em que vamos preencher esse plano de resposta. A partir do momento que esse plano de resposta ele tiver preenchido, a gente joga para esse esqueleto aqui que eu estou apresentando para vocês. Tá entendendo? Então, ó, depois que eu tiver um plano de resposta, tudo que eu respondi lá, eu jogo aqui para esse esqueleto e aí eu tenho a minha redação prontinha, prontinha, tá? Vale lembrar aí aos senhores que todo esse trabalho que a gente está tendo, né, é um investimento, tá, gente? É um investimento. Então, assim, não menospreze o estudo de vocês.
não menospreze aí as orientações que eu estou dando para vocês, porque eu já estou há 15 anos trabalhando nesse ramo e eu tenho muita experiência com concurso público, principalmente na área de redação e principalmente paramilitar, tá? Fui muito atuante aí no concurso de 2014 e sei exatamente como é que funciona todos os trâmites a respeito disso. Só que, pensa o seguinte, agora a gente tem algo a mais para poder facilitar a nossa vida. Vocês terão 3 horas de prova para poder fazer a redação, tá? Então dá para você fazer todo o processo. Ler o tema, tá? Refletir a respeito do tema, preencher o seu plano de resposta lá na folha de rascunho, começar a construir o seu texto de acordo com o tipo de argumentação que vocês querem, revisar o texto de vocês para no final passar limpo, tá? Então, se você for lá no dia da prova e não obedecer a esse processo, tá? Dificilmente você vai tirar aí uma nota alta, tá? Vai tirar uma nota alta muito, vai ser muito difícil disso acontecer, tá? Porque você vai deixar passar sempre alguma coisa, tá? E sempre a primeira construção do texto, quando a gente faz com uma ideia, depois que você relê, você fala, aqui eu falei besteira, tá? Então, galera, revisar o texto de vocês faz parte do estudo da redação, tá? Eu tenho recebido aí algumas redações que eu já estou corrigindo, alguns textos, e o que eu tenho percebido? Parece que o aluno ele quer me entregar a redação só para poder cumprir uma meta. Ah, eu preciso entregar 2 redações para o Anderson, né? E aí o cara sai escrevendo de qualquer maneira, não revisa o texto dele. Claramente a gente vê que que esse candidato ele não revisou, e aí dificilmente vai conseguir uma nota interessante de pontuação. Beleza? Bom, então eu encerro por aqui, tá? E aí no nosso próximo vídeo a gente vai falar só de estrutura de conclusão. E aí vai ser o nosso último vídeo a respeito de estrutura de textos de modelo dissertativo, porque os outros vídeos vão versar aí sobre outros temas, ok? Então vamos aí com tudo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.